Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante você ter a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito, para que você possa meditar uma vez mais. E peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Cristo formado em vós. O Evangelho da Graça, amado, diz que Cristo está em você, a presença de Deus está em você, mas esse Cristo, ele precisa ser formado em você. A presença dele está aí, mas a força dele tem que operar em você. Essa força que precisamos para crer, para perseverar, para confiar em Deus, para confessar a sua glória, a sua palavra em nossas vidas. Cristo precisa ser formado em você, para que haja na sua mente, no seu coração, determinação de viver a espiritualidade pelo homem interior. Cristo formado em vós. Cristo formado em vós é um desejo de Deus na vida de todo cristão, e está no Evangelho. É andar no Espírito. É um acontecimento de dentro para fora. E isso é de glória em glória. Que essa vida do homem interior se estabelece. A vida espiritual. Eu assim recebo e eu assim declaro sendo a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele toma a ele como exemplo de transformação interior. Cristo estava formado nele. Ele toma ele mesmo como exemplo. Porque até mesmo, amados, em meio aos sofrimentos, ele consolava os seus discípulos. E ele diz claramente, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, peço que você abra a sua Bíblia nessa evidência, e vamos ler o que Paulo fala dele e o que Paulo pede para todos os cristãos. E assim diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em que devemos imitar o apóstolo Paulo? Abrem Atos, capítulo 14, verso 19. Atos, capítulo 14, verso 19. Vamos a essa evidência. Se Paulo estava imitando a Cristo, então Cristo estava formado nele. Tanto é que ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E pelas atitudes, ações, palavras do apóstolo Paulo, se percebe claramente que somente pela força do Espírito se consegue agir como ele agiu, em nome de Jesus. Atos capítulo 14, verso 19. E assim diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Veja só o que aconteceu no verso 22. Depois dessas coisas, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes
na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, amados de Deus, aqui é uma atitude espiritual do homem interior. Paulo foi açoitado, foi apedrejado e dado como morto, mas mesmo assim, ele não perdeu o bom ânimo, ele se levantou e ainda fortalecia a alma dos discípulos. Uma atitude em quem Cristo está formado. As pessoas murmuram por poucas coisas, na maioria das vezes, pela falta das coisas aqui embaixo, pela falta de roupa, de calçado, de comida, de uma aquisição financeira melhor. Muitas pessoas murmuram, questionam, reclamam pelas coisas que perecem. Paulo aqui resistiu pelas coisas que não perecem, o reino de Deus, e não murmurou. Uma atitude de quem Cristo está formado. Está em alguém que, de fato, Cristo está formado. Cristo, amado de Deus, foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Para que Cristo seja formado em todos nós, em mim, em você, conhecedores da graça de Deus, também passaremos por meio de sofrimentos, por causa da palavra que pregamos. Sofreremos perseguições, calúnias, difamações, mas a nossa vida espiritual, ela tem que permanecer. A perseverança tem que acontecer. A determinação, a confiança em Deus tem que acontecer. Isso é Cristo formado em vós. Então também passaremos por meio de sofrimentos, por causa da palavra e por causa da sã doutrina do Evangelho da Graça, seremos perseguidos. E Paulo deixa bem claro no verso 22, através de muitos sofrimentos, tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, amado, os sofrimentos, as tribulações, perseguições são necessárias por conta da palavra que pregamos. É como Paulo deixou bem claro, através de muitos sofrimentos, tribulações, importa entrar no reino de Deus. É dessa forma que também honramos o nosso chamado, a nossa vida de cristão, de servo. Entrar no reino de Deus é ter amor a Deus, obediência, até a morte, e morte de cruz, no caso, Jesus. No nosso caso, quando Cristo está sendo formado, imitamos o apóstolo Paulo, guardamos a fé, combatemos o bom combate e completamos a nossa carreira. 3 atitudes de quem Cristo está formado nessa pessoa. Suportamos as aflições como um bom soldado de Cristo. Isso é Cristo formado em nós, como também é o que está descrito em Romanos, capítulo 6, verso 17. Aquele em quem Cristo está formado, vive também essa palavra. Romanos, capítulo 6, verso 17, vamos a essa evidência, amados de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 17. E assim diz, capítulo 6, verso 17 de Romanos: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Isso é ter Cristo formado. Paulo aqui dá graças a Deus, porque os cristãos de Roma recepcionaram a palavra da graça no coração. Uma vez mais, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue.
Então aquele em quem Cristo está formado obedece de coração à graça de Deus. E quem obedece de coração, amado, vive a palavra. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Aquele em quem Cristo está formado, o seu momento de congregar é precioso. Não tem nada que impeça essa pessoa, por mais acontecimentos que venham a acontecer, essa pessoa fará o possível e o impossível para estar se alimentando de Deus no congregar. Essa atitude é de alguém que tem Cristo formado. Isso é ser Cristo formado. Quando obedece de coração a graça de Deus a que foi entregue. Só obedece de coração aquele que entendeu o Evangelho da graça de Deus. Ele crê que o diabo foi destruído, como diz Hebreus 2,14. Aquele que tem Cristo formado jamais nega essa palavra diante dos homens, esse conhecimento. Crê que é salvo sempre salvo, Efésios 2,8. Aquele em quem Cristo está formado jamais fala diferente do idioma da graça. Aquele em quem Cristo está formado não vive a murmurar, ainda que os dias sejam maus. Aquele em quem Cristo está formado espera em Deus com paciência e não deixa de congregar. Abre em Hebreus capítulo 10, verso 23. Aquele em quem Cristo está formado também tem essa atitude. Hebreus capítulo 10, verso 23. Vamos também a essa evidência, amados de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23. E assim diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Guardemos firmes a confissão da esperança. Que confissão é essa? A fé. A fé no coração. A palavra da graça de Deus. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aquele que guarda firme a confissão é aquele que sempre tem nos lábios a palavra da graça de Deus. Hoje é o melhor dia da minha vida, eu sou herdeiro, sou mais que vencedor, o diabo já foi destruído, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quem guarda firme a confissão, amado, fica declarando essas palavras celestiais. Me declara em saúde perfeita, recebo que os anjos de Deus já foram enviados para cuidar de mim, para me conduzir em triunfo. Isso é ter Cristo formado. Diferente de outras pessoas, que dor, que tribulação. Será que Deus não está vendo a luta que eu estou enfrentando nessa casa, nesse trabalho? Será que Deus não está vendo? Aquele em quem Cristo está formado não vive a murmurar, amados Deus. Então guarde firme a confissão. Agora vamos a Zacarias capítulo 13, verso 9. Aquele em quem Cristo está formado é provado por Deus também. Zacarias capítulo 13, verso 9. E assim diz, amado de Deus, Zacarias capítulo 13, verso 9. Vamos a essa evidência também. E assim diz: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Ou seja, amados de Deus, receba que essa terceira parte são os escolhidos, que Deus fará passar. Ou seja, como Deus diz, a sua palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. Então farei passar a terça parte pelo meu conhecimento, pelo Evangelho da graça, porque somente em graça
estão os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Uma vez mais, farei passar a terceira parte pelo fogo, ou seja, pelo conhecimento, pela sabedoria, e a purificarei como se purifica a prata. E realmente a graça de Deus nos purifica, nos livra de toda condenação religiosa. E neste momento, quando isso acontece, estamos sendo purificados. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ou seja, não murmure nesses momentos em que somos provados. Amém? Continuando, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi ao meu povo e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, Deus, Ele está atento, amados de Deus, na vida daqueles que Cristo está sendo formado. E essas atitudes que no decorrer da mensagem que foram vindo como ensino para as nossas vidas, para que venhamos imitar, como Paulo diz, imitai a mim porque eu imito a Cristo. Nessa forma de pensar e de agir, receptivo com essa palavra, Cristo está sendo formado em você. E aqui, Deus diz claramente em Zacarias: quando clamarmos, Ele nos ouvirá. Eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. E aqui eu me despeço, amado de Deus, te declaro Cristo formado em vós, em nome do Senhor Jesus Cristo, na prática dessas palavras. Até a próxima, mais que vencedores em Cristo Jesus, eleitos de Deus. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.